Senhor presidente, em seu nome cumprimento todas e todos presentes nessa casa hoje e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No dia da liberdade de expressão, eu quero falar sobre a liberdade religiosa. No momento em que o Congresso Nacional prefere legislar sobre o que acontece dentro das igrejas, dentro dos templos, deixando de lado o ataque a essa crise econômica que a gente passa, o ataque aos preços das cestas básicas, enquanto uma multidão passa fome, eu trago à luz de todos esse texto. A liberdade é considerada a ideia mais complexa da história da filosofia ou da história das ideias. A liberdade também é difícil de ser totalmente abraçada por causa de suas implicações. Em termos práticos, a liberdade é difícil até de ser aceita. Abraçar a liberdade significa o fim da manipulação dos outros, por respeito à sua consciência. Significa mostrar solidariedade à humanidade e à dignidade aos direitos de cada ser humano e de cada grupo de pessoas. Significa o fim da discriminação. Significa também o fim da criminalização de outras pessoas só porque são diferentes. Em última análise, considerando uma das virtudes cristãs essenciais, a retidão, a condição sine qua non para a entrada no reino de Deus, a liberdade não pode se materializar sem se abraçar a liberdade de outras pessoas e sem o esforço para criar condições para a sua realização. A liberdade religiosa é mais do que aparenta. Um princípio político, consentimento de quem é governado, governo com limites, Estado de Direito, democracia e governo representativo. Uma liberdade composta pressupõe liberdade de pensamento, de consciência, de escolha, de expressão, de associação e de reunião. É um sinal de nossa humanidade, não só de racionalidade, mas também de nossa dimensão ética. Um apelo à solidariedade, ao respeito, de tolerância, portanto, com base na sacralidade de cada ser humano. O Pai Nosso é uma oração de liberdade e não apenas porque a expressão livrai-nos é mencionada nele. Pai Nosso em si é uma libertação do tribalismo, do etnocentrismo. Santificado seja teu nome, é a libertação da idolatria. Venha o teu reino, é a libertação do território ocupado. Seja feita a tua vontade, é a liberdade do caos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é a liberdade da necessidade. Perdoa-nos as nossas dívidas, é a libertação da culpa, libertação da condenação. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, significa libertação dos rancores, liberdade da hostilidade contra os outros, liberdade do ódio contra o outro. Não nos deixeis cair em tentação. É a liberdade do desamparo, a liberdade da fraqueza da vontade, a liberdade da impotência diante das tentações. Tentações dos olhos, tentação da carne, tentação do orgulho. Livrai-nos do mal, é a libertação do abandono nas mãos do mal. Pois é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a liberdade da tentação de usurpar as prerrogativas únicas que o ser humano tem. Não devia haver discordância de visão, nem brigas ou discussões por causas de doutrinas. O que deve existir é a tolerância, é o amor. Eu retirei esse texto, não fruto desse velho cabeça chata cearense, mas do teólogo, pastor Hélio Carnassale. Que esse homem, filósofo, possa nos ensinar, principalmente a classe política, que, sobretudo, o que deve prevalecer é o amor.